Ontem aconteceu um fato interessante. Eu estava vindo da Unicamp com meu esposo e nós teríamos que pegar um Uber para Nova Odessa, onde estou morando atualmente. E a pessoa, o motorista, ele nos conduziu até chegar na nossa casa. E ao chegar, ele pegou um livro, fechou a corrida, me entregou um livro. O livro, vocês conhecem o Grande Conflito. Uau! Quando eu peguei aquele livro, eu falei, olha, eu já vi esse livro. Eu acho que eu conheço esse livro. Ele falou algumas coisas do livro. Eu falei, então, o senhor é adventista? Ele disse, sou. Eu falei, que legal. Ele disse, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu sou ou eu não vou falar nada? Mas quando você se depara com alguém mostrando o livro Grande Conflito e você fica quieto, não tem como. Eu falei, então, o senhor frequenta em alguma igreja aqui? Ele disse, não, eu frequento na Central de Americana. Eu falei, o senhor mora aqui em Nova Odessa e frequenta lá na Central de Americana? Que interessante que amanhã estarei pregando lá, a convite da professora Juscelia. E ele disse, é mesmo? Então eu vou estar lá. E eu agradeço a Deus, porque o trabalho, o que se faz com intencionalidade. Poderia ser uma outra pessoa que estivesse ali, recebendo aquele livro, iria receber a mensagem. Hoje eu tenho na faixa de 37 anos de adventista, e o livro Grande Conflito foi o auge para que eu dissesse, vou me entregar ao Senhor, quando deparei com a verdade. Que Deus seja louvado, Paulo. Que você continue fazendo sempre isso. E que nós possamos fazer o mesmo, levar sempre a mensagem para as pessoas. Tanto assim pessoalmente, como virtualmente. E para aqueles que estão nos assistindo também, lembre-se que vale a pena ouvir e falar. Então, hoje nós temos como tema o poder de Deus na fraqueza. E eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias. O primeiro texto que nós iremos ler está em 1 Coríntios 1, 27. Ao 29. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Eu gostaria que alguém lesse para nós. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Como entender esse verso? Nós percebemos que nosso Deus, nele está todo o poder. Mas ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Como assim? Tem pessoas que ficam na dúvida e ficam imaginando, eu tenho força, eu posso, eu sou o maior, eu tenho força. Nós não temos força nenhuma. Ali vocês estão vendo aquela águia. Aquela águia é algo interessante que nós podemos dizer assim, alguém já viu o cadáver de uma águia? Ela tem dois focos, tem força e tem visão. E quando ela sente que as suas forças já está praticamente para morrer, ela junta todas as suas forças e ela sobe na montanha bem alta. O pico mais alto que ela possa subir, e ali ela já está com o seu bico já pontiagudo, as patas dela, as penas delas já não são as mesmas, as garras delas já não é mais a mesma coisa, mas ela tem um foco.
E ela sabe muito bem o que ela precisa fazer. Apenas com 30 anos já de idade. E ela vai na montanha, ela faz de tudo para colocar o seu bico ali na montanha. E aí ela renova o seu bico, ela renova as suas garras, porque ela disse, eu quero voar. Eu quero voar. E a partir dali ela vive mais ou menos mais uns 40 anos, que chega aproximadamente 70 anos. Interessante que a águia, ela tem algo interessante para conosco. Ali em Isaías, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías, o capítulo 40 e o versículo 31. Tem algo interessante porque se compara, ou nós deveríamos nos comparar com uma águia. 40 e o versículo 31. Eu vou ler o 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento? Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós precisamos ser como as águias. Ela não tem medo. E nós precisamos confiar que aqueles que esperam no Senhor são renovadas suas forças. Nós precisamos acreditar nas promessas do nosso Deus. E eu tenho certeza que cada dia que passa, por mais cansado que você esteja, você pode ser renovado. Você precisa ser renovado. E nós entendemos que a águia fala muito para nós. Nós precisamos pedir força ao nosso Deus, mesmo quando estamos fracos, desanimados, precisamos pedir a Ele. E Ele há de nos fortalecer. E Ele há de nos dar forças, por quê? No passado, nós temos alguns personagens que eles se sentiram também fracos, desanimados, tipo Gideão. Gideão, ele tinha baixa autoestima, ele tinha uma profunda insegurança. A família dele, a tribo dele era menor, a família dele era menor, ele era o menor de todos, estava malhando milho, e no entanto o Senhor disse, homem valente. E Gideão, a experiência dele foi tamanha, se tornou um homem de valor. O que dizer de Abraão, um homem medroso, e Deus tornou o pai da fé, nós conhecemos. Também Pedro, vamos pensar em Pedro. Pedro impossível, prepotente, não pensava para falar, pavio curto, mas no entanto, Deus tornou Pedro em uma rocha. Muitas das vezes nós achamos, mas e Davi? Quem foi Davi? Davi, quando nós lembramos do maior episódio que aconteceu com ele ainda novo, todos os seus irmãos guerreiros, ele era o menor, ele era quem sabe, o insignificante. No entanto, será que foi com aquela pedrinha que ele derrubou o gigante Golias? Não, meus queridos. Muito pelo contrário. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que ele venceu. Mas no decorrer da vida, Davi, quando estava no auge da sua carreira, dizendo assim, rei, tinha tudo. Davi, ele caiu, sendo vítima das suas paixões. E por passar por tudo isso, ele sofreu, ele se sentiu fraco, mas ele foi em busca do perdão. E assim o nosso Deus o perdoou. De tal forma que Davi, ele passou a ser chamado segundo o coração do nosso Deus. Que falar de João, filhos do trovão? Qualquer coisa, qualquer pessoa que não quisesse segui-lo,
seguir o Senhor Jesus, ou até os ensinamentos, até os conselhos deles. Vamos pedir fogo para destruir essas pessoas que não seguem o Senhor. Já pensou, meu amigo? Você que está nos assistindo, não ouvir a mensagem e alguém já pedir, desça fogo do céu e destrua essas pessoas? Já pensou se pudéssemos fazer dessa forma? No entanto, João passou a ser o discípulo do amor. Encontramos as cartas de João, filhinhos meus, amados meus. Deus é especialista em transformar fraquezas em forças. Eu gostaria que vocês lessem, dá para vocês ler comigo? O que acontece com os fortes e com os fracos? O que é que está escrito ali? Alguém lê para nós? Primeiro ponto. Deus nunca ficou impressionado com força ou autossuficiência. Vocês percebem? Vocês estão vendo aquela jovem ali que sabe dizendo: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou limitada. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não vou. Outras, vocês veem atrás dela as forças. Não, eu posso. A força é minha. Eu consigo. E eu vou chegar lá. Será que nosso Deus fica satisfeito com essas pessoas? Não. Ele é atraído por pessoas que são fracas e admite isso. Eu sou fraca. Eu não consigo, mas eu tenho um Deus forte que pode todas as coisas. E nele eu sou mais que vencedora. Deus considera os que reconhecem as próprias necessidades e que são humildes. E humildes de coração. Nós sabemos que nosso Deus, Ele quer habitar naquele que é contrito e abatido de espírito. Quanto à fraqueza, às vezes as pessoas nascem com alguma deficiência. Pode ser no visual, pode ser uma deficiência física. A pessoa não pode mudar. Não tem como mudar essa limitação. Mas só quando você se sente fraco, de forma que você reconhece que nosso Deus pode todas as coisas, você se torna forte. Aí você consegue sair da fraqueza e você consegue ser fortalecida. Mas uma coisa nós precisamos fazer. Quando nós estamos fracos, nós precisamos admitir nossas fraquezas. Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso fazer. Mas no Senhor eu consigo fazer. Consigo porque o Senhor é a minha fortaleza. E ali diz, como lidar com a fraqueza? Alguém lê para nós, por favor? O número 1 e o 2. E o 3. Não tenha medo. Você não precisa temer. Você não precisa se preocupar. Você não precisa dizer assim, eu não vou conseguir. Eu não posso ir até lá. No entanto, nós conhecemos alguém. Alguém que certa vez era prepotente, arrogante, ia em busca de pessoas, de cristãos, vocês sabem do que eu estou falando, para destruir, para matar, para prender, com aquela prepotência. Mas chegou um momento que a coisa mudou. A situação dele mudou. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios. 2 Coríntios 2, do 7 ao 10. O 1 Coríntios nós já lemos. Agora vamos para o 2 Coríntios 12. Verso 7 ao 9.
Pode ler, pastor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Vocês percebem como Paulo, um homem que foi usado por Deus, ele viu a luz brilhar a caminho de Damasco, ia perseguir os cristãos, pediu carta a Gamaliel, o seu professor, e no entanto ele foi naquela vontade. Isso era a vida dele. E ele sentia prazer, porque o zelo dele era imenso. E ele fazia achando que estava fazendo o certo. E, no entanto, depois que ele passou por todo o processo, agora Deus permite que ele receba. Nós não sabemos se é o problema de visão que ele ficou, mas ele ficou ali lamentando, questionando e até mesmo pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da carne dele. Ele queria se libertar. Mas, no entanto, ele ouviu o Senhor dizer para ele. 3 vezes ele pediu uma resposta de oração. Eu tenho certeza que ele fez aquela oração a Deus pedindo, e, no entanto, Deus atendeu. Mas atendeu da forma como Deus gostaria que acontecesse. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Agora, como se gloriar nas fraquezas? Como Paulo dizia, agora eu passo por perseguição, eu passo por problemas, estou sendo perseguido, tenho as minhas lutas, agora com esse problema físico, e no entanto, eu vou dizer, o Senhor me diz, a tua graça me basta, meu amigo. Todos os sofrimentos que nós passamos hoje não se comparam ao que o Senhor Jesus passou por nós. O sofrimento dele foi muito grande. E Paulo entendeu isso, que ele agora se alegrava no sofrimento. Ele se alegrava nas perseguições. É bem possível que você não queira passar por problemas. Você não queira passar pelas lutas. Você não queira passar pelas dificuldades. Porque às vezes achamos que por ser cristãos, por seguir o Senhor Jesus, nós não vamos passar por nada. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Jesus nós somos mais que vencedores. Então nós não temos o que temer. Nós temos apenas que dizer, Senhor, já que o Senhor sofreu por mim, quem sou eu? E Paulo ele entendeu isso. Tanto é que depois ele falou, no momento dele ser ali em Roma, quando ele já estava chegando a hora, ele disse, alguém perguntou para ele, Paulo, você está com medo? E ele disse, não. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa já está guardada não somente para mim, mas para todos que aguardam a sua vinda. Fantástico. Que exemplo. Que exemplo de homem que ora era perseguidor e agora perseguido. E agora agradecer a Deus pelos sofrimentos, pelas perseguições, por tudo que ele tinha passado. Nós precisamos entender isso. O sofrimento, às vezes, é para nos lapidar. Às vezes, o sofrimento é para nos chegar mais próximo do Senhor Jesus. Então, vale a pena sofrer com Jesus do que sofrer sem Ele, sofrer sem esperança. Nós estamos vivendo aí com tantos problemas, com tantas dificuldades, e eu acredito que a tendência é piorar. Enquanto Jesus não voltar,
O mundo, é isso que vai acontecer. Vai de mal a pior. E nós, o que estamos fazendo? Parece que nós estamos levando uma vida de cristianismo de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu já estou aqui, já está bom. Mas você, meu amigo, que está nos ouvindo, se prepare que Jesus está voltando. O que nós estamos fazendo? O que nós queremos que aconteça mais para que Jesus volte? Às vezes nós nos encontramos com tanta dificuldade e falamos assim, vai melhorar. Não vai, não vai. A única esperança que nós temos é estar ao lado de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Além de nós estarmos preparados, temos que preparar outros, porque tem pessoas que precisam ouvir que Jesus vai voltar. Tem pessoas que precisam ouvir que Ele já está voltando. Assim como diz o louvor, ouça os passos de um Deus que se aproxima. E o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida de cristão? Paulo, ele entendeu o recado. Paulo sentiu na pele. E quando ele disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós podemos lembrar ali do Sansão. Sansão, ele não tinha força nenhuma nele. Ele, como humano, ele não tinha força. A força dele vinha do Senhor. Então, nós precisamos entender que nós somos limitados. Nós somos fracos, de fato. Mas nós confiamos no poder de Senhor Jesus. Porque Ele pode fazer tudo na minha vida e na sua vida. E na sua vida também, meu amigo. E nós precisamos saber que Satanás, ele tem prazer de ver o servo do Senhor sofrer. Este é o prazer que ele tem. Mas uma coisa ele sabe, que pouco tempo resta para ele. E ele sabe que nós, com nossas limitações, mas nós estamos aqui, buscando o preparo, buscando a santificação, buscando a consagração. Não importa o que venha nos acontecer, nós precisamos entender de que vale a pena sofrer com o Senhor Jesus. Alguém vai ler o que está escrito em Hebreus 4? Hebreus 4, versículo 15 a 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, queridos? É a nossa esperança. É o nosso maior objetivo de estar aqui nesta noite. É saber que nós temos um sumo sacerdote. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que está intercedendo por mim e por vocês, neste momento. Nós temos a convicção de que Ele sofreu tudo. Ele entende a minha fraqueza e a sua fraqueza. Ele entende o seu sofrimento e o meu sofrimento. Ele sabe. Porque tudo que nós passamos hoje, Jesus já passou também. Em tudo Ele deixou o exemplo. E Ele fez tudo isso por mim e por você. E eu tenho certeza que no momento que nós entendemos isso, nós temos a certeza de que Ele nos fortalecerá. Porque está escrito, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Jesus, Ele está neste momento no seu trono. Passa-se nome, aceita-se nome, rejeita-se nome. Porém, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém se perca.
Por isso que nós temos, como os conhecedores da mensagem, é passar para a frente, é passar para as pessoas que ainda não conhecem, porque Jesus precisa voltar. Como está escrito, Jesus foi tentado. Vocês lembram quando Jesus saiu do batismo, do Rio Jordão, ele foi levado. E ele foi tentado por Satanás. Se o próprio Jesus, o Filho do nosso Deus, ele foi tentado, que dirá nós, pobres mortais, miseráveis pecadores? Então o inimigo faz de tudo para você desanimar, para você desistir, para você parar a sua jornada cristã e dizer: eu só cheguei até aqui, daqui eu não vou mais. Eu pensava que a vida de cristão era uma vida fácil, mas Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós, em Jesus, somos mais que vencedores. Nós sabemos que hoje ele disse: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e achamos graças para socorro em ocasião oportuna. Hoje é a oportunidade. Hoje é o dia de entrega. A Bíblia diz que hoje, se ouvir a minha voz, não endureça o coração. E às vezes falamos e as pessoas estão com o coração endurecido, achando que ainda vai dar tempo, Quem sabe eu tenho que fazer algumas coisas mais, eu tenho que fazer a minha faculdade, eu tenho que construir família, depois eu vou até Jesus. E quem garante que eu vou viver até amanhã? Quem garante se você vai viver até amanhã? O amanhã pertence ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa, cada dia, colocar um desejo no nosso coração de estar na presença do Senhor e fazer a vontade dEle enquanto temos oportunidade. O passado já ficou para trás. Assim como Paulo falou: esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Isso é fantástico, saber que o Senhor Jesus, que veio morrer por nós, muito em breve virá nos buscar. Que Deus nos abençoe, que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do poder que vem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Grande Deus, eterno Pai, obrigado porque a Tua palavra foi aberta e falou ao meu coração. E certamente falou aos corações daqueles que deixaram a porta aberta para ser alimentados pela Tua palavra. Que nós possamos confiar em Ti sempre. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Nós possamos ter a certeza que o Senhor está conosco, porque a Tua promessa é fiel e verdadeira. Tu disseste, ó Deus, que um dia estaríamos para sempre contigo, e este é o nosso desejo. Assim, ó Deus, esteja com esta igreja, com todas as famílias, com os adultos, com as crianças, com os adolescentes, com os da melhor idade e com os que estão em casa também. Esteja com o nosso pastor, com a sua família, e que nós possamos ter certeza de que os problemas vão estar aí, as lutas vão estar, mas o Senhor vai estar conosco, porque esta é a Tua promessa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós almejamos, querido Jesus, que o Senhor venha logo nos buscar. Este é o nosso desejo. Nós estamos aqui, mas nós queremos estar contigo para sempre. Prepara os nossos corações, prepara as nossas vidas, que haja uma consagração tamanha, para que o Senhor volte logo. Seja com nossos amigos, ouvintes, que estão aí no seu lar, que eles tenham a certeza de que Jesus vai voltar. E que nós precisamos nos preparar a cada dia. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas que nós possamos esquecer o que já passou e prosseguir para a frente, voar alto, olhar para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém.
O socorro vem sempre do Senhor. Nós não podemos confiar no braço humano, mas que possamos confiar no poder do nosso Deus. Ao sair daqui desse recinto, leva-nos de volta para os nossos lares, na certeza que tivemos o encontro com Cristo Jesus, o nosso Salvador. E traga-nos de volta para o próximo culto, no sábado, no domingo, para que assim, ó Deus, as pessoas tenham certeza que vale a pena estar na presença do Senhor. Essa é a minha oração, de que nós possamos ser fiéis a Cristo Jesus, assim como Ele é fiel, que nós possamos ser fiel até a morte, e assim receberemos a coroa da vida. Que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do poder que vem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.